Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Intenções da nossa Santa Missa, por todos os aniversariantes, ação de graça por todas as comunidades da paróquia e pelos 11 anos de matrimônio de Marcelo e Ângela, por todos os enfermos de nossa comunidade e de nossas famílias, pelo descanso eterno de todos que faleceram de nossas comunidades e de nossas famílias. Irmãos e irmãs, acolhemos este 5º domingo da Quaresma, o qual nos aponta para o sentido de nosso seguimento a Cristo Mestre. A Páscoa de Jesus é simbolizada pelo grão de trigo que morre na terra, germina e produz muito fruto. Nesta celebração, renovemos com profunda alegria a aliança com o Senhor, que acolheu a cruz como caminho de amor e doação. Cantemos. Procura abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Eu nasci pra caminhar assim, dia e noite vou até o fim. O meu rosto forte sol queimou, meu cabelo orvalho já molhou. Eu cumpro a ordem do meu coração. Procuro abrigo nos corações, de porta em porta desejo entrar. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Se alguém me acolhe com gratidão, faremos juntos a refeição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Neste dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos, pois, necessitados da misericórdia de Deus e, através do nosso canto penitencial, peçamos a Ele o perdão dos nossos pecados, nossas faltas, as nossas incoerências. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei.
Deus, Pai Todo-Poderoso, rico em amor e em misericórdia, tenha compaixão de todos nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Apresentamos neste altar, celebrando hoje o 5º domingo da Quaresma, apresentamos as intenções que foram proclamadas no início desta celebração, as intenções que trazemos no nosso coração. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus quer falar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel quer te escutar. Leitura do livro do profeta Jeremias. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que concluirei com a casa de Israel e a casa de Judá uma nova aliança. Não como a aliança que fiz com seus pais, quando os tomei pela mão, para retirá-los da terra do Egito, e que eles a violaram. Mas eu fiz valer a força sobre eles, diz o Senhor. Esta será a aliança que concluirei com a casa de Israel, depois desses dias, diz o Senhor. Imprimirei minha lei em suas entranhas, e hei de escrevê-la em seu coração. Serei seu Deus, e eles serão o meu povo. Não será mais necessário ensinar seu próximo ou seu irmão, dizendo: conhece o Senhor. Todos me conhecerão, do menor ao maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei sua maldade e não mais lembrarei o seu pecado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Criai em mim um coração que seja
Leitura da carta aos Hebreus. Cristo nos diz de sua vida terrestre. Dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava e ouviu, dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: Foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso.
E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós celebramos hoje o 5º domingo da Quaresma e no próximo domingo, com o domingo de Ramos, damos início já à Semana Santa. Então, é oportuno estarmos atentos à liturgia da palavra de hoje, porque a palavra de hoje já nos introduz nos mistérios que celebraremos mais adiante. Ou seja, Jesus está subindo em direção a Jerusalém. Jerusalém é símbolo da condenação, é o lugar da condenação. Jesus é consciente disso, né? Como já se discutiu na história da nossa teologia católica, Jesus era consciente do que lhe acontecia? Sim, era consciente. Todos os seus gestos, suas palavras, né, tudo aquilo que realizou como obra do Pai, o fez de maneira consciente. Consciente dos riscos que corria, consciente do que lhe esperava. Então ele estava caminhando em direção a Jerusalém plenamente consciente do que o esperava. O sentido espiritual desse tempo quaresmal é nos colocar nesta mesma dinâmica, nós cristãos e cristãs, batizados e batizadas que somos. Ou seja, caminharmos também nós, todos os dias, em direção a Jerusalém, consciente do que nos espera. E isso fica muito claro até mesmo no próprio Evangelho de hoje, no qual Jesus diz: se alguém quiser servi-lo, é preciso segui-lo, né? Porque onde ele está, estaremos também nós. E essa sentença de Jesus, né, que é para nós motivo de esperança, onde ele está, estaremos também nós, não é somente na glória. Até porque não existe glória sem passar pela cruz. Não existe ressurreição sem a cruz. E não existe experiência da glória sem a experiência do sofrimento. Então, dado que esse é o cenário, né, que nós celebramos nesse 5º domingo, eu vou tentar sintetizar em 3 pontos, né, qual deve ser a lógica que nos acompanha durante esta semana, em preparação para a Semana Santa, para que possamos verdadeiramente viver bem a Páscoa. Primeiro ponto importante da nossa meditação de hoje é justamente o tema da aliança, proposto pela primeira leitura de hoje através do profeta Jeremias, porque esta nova aliança de que fala Jeremias já é a nova aliança onde todos nós estamos inseridos. Todos nós, cristãos e cristãs. Aqui trata-se de uma profecia, né? Jeremias falou algo relativo ao futuro esse que nós já estamos inseridos nele. Jeremias, sendo o porta-voz de Deus, ele relembra a aliança feita antes no Antigo, ou seja, a aliança antes escrita em tábuas de pedra, a lei mosaica, e o compromisso que Deus fez para libertar o seu povo. Só que agora ele diz que a nova aliança, diferente da primeira, é uma aliança que não será impressa em tábuas, mas impressa nas nossas entranhas e no nosso coração. E por que Deus, através do profeta, deixa claro que esta nova lei, que é diferente da primeira, escrita em tábuas, e essa escrita nas nossas entranhas, ou seja, no mais profundo, no mais íntimo de nosso ser e no nosso coração?
Por que ele diz isso? Porque esta nova lei, esta nova aliança, ela se configura estritamente na pessoa do Cristo. E essa nova aliança não consiste mais no cumprimento de leis humanas, mas na lei do amor. E na medida em que nós entendemos isso, aí diz ainda o profeta, porta-voz de Deus: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Na medida em que nós entendemos que a nova aliança, que se inaugura com a encarnação do Cristo, que chega até nós, é uma lei baseada no amor, não no mero cumprimento de normas e regras, porque é o amor que nos motiva, é o amor que nos impulsiona, é o amor que nos move. É por isso que Deus usa essas expressões, vai ser inscrita nas entranhas e no coração. Então é algo que precisa ser acolhido no amor, como Ele mesmo, que é Deus, acolheu no amor o nosso pecado, a nossa miséria, para nos resgatar com a encarnação. Então, na proporção que nós entendemos isso e vivemos isso, Ele se torna a cada dia de verdade o nosso Deus. E de verdade nós nos tornamos o seu povo. O contrário disso é a não compreensão da lei e a não vivência da comunhão com Ele. Quando não vivemos a comunhão com Cristo e com Deus, Ele não é de verdade o nosso Deus. E nós nos excluímos dessa graça, tornando-nos não o seu povo. Então, tempo da quaresma, tempo de conversão, nós somos chamados a revisar tudo isso. Se de verdade esta nova aliança que Deus renovou em Cristo por nós, se ela está inscrita nas nossas entranhas e no nosso coração. Se nós abraçamos com amor aquilo que Deus propõe, não mero cumprimento de regras, e normas, é muito mais do que isso. A vivência do Evangelho é muito mais do que mero cumprimento de regrinhas e norminhas, morais ou éticas e assim por diante. Segundo ponto que nós somos chamados a meditar hoje é esta afirmação de Jesus no Evangelho: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Notemos que esta afirmação de Jesus se dá num contexto muito interessante. Era a festa da Páscoa dos judeus e os gregos. Aqui, grego é todo aquele que não é judeu, ou seja, no meio dos gregos estão os pagãos e assim por diante. Esses homens estranhos ao cristianismo, estranhos ao Cristo, eles chegam com um desejo vivo. Notemos que é interessante, eles foram para adorar a Deus na festa da Páscoa judaica. Mas é justamente nessa experiência de ir na festa da Páscoa judaica que eles descobrem onde está o verdadeiro Deus. Eles identificam esse verdadeiro Deus em Jesus, e eram pagãos. Aí manifestam seu desejo: queremos ver Jesus. Esse deve ser o desejo de todos nós. Mas aí, diante desse desejo dos gregos, e deve ser o desejo de todos nós batizados e batizadas, chama a atenção a resposta de Jesus: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Ao invés de responder, eu vou vê-los, traga-os aqui, ou qualquer resposta do gênero, Jesus diz assim: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. E a verdadeira glória a qual Jesus se refere, notemos que sempre no Evangelho de João, e aqui vale voltar lá na cena, das bodas de Caná, quando Maria pede a Jesus para realizar o milagre da transformação da água em vinho, Jesus diz lá: não chegou ainda a minha hora. Ou seja, o primeiro milagre abre as portas para o verdadeiro milagre que vai acontecer na cruz. Então, a hora de Jesus, a hora da glorificação, é justamente como ele diz no finalzinho do Evangelho de hoje: quando ele for elevado, levantado na cruz. Esta é a verdadeira glorificação. E por que esta é a verdadeira glorificação, sendo que parece algo contraditório? A nossa mentalidade humana, puramente humana,
associa a glória a sucesso, reconhecimento, fama, bem-estar, dinheiro, uma vida saudável. Nós associamos a glória somente a coisas boas. Jesus vai nos mostrar que a verdadeira glória de Deus não consiste nessas coisas humanas, mas a verdadeira glória de Deus consiste no ser humano salvo. Porque o ser humano, se ele não está salvo, na sua passagem por esta terra, ele pode ter sim muito dinheiro, seguro de vida, pode gozar de uma fama, sucesso material, mas se ele não for salvo pelo amor, isso entristece o coração do Pai. Então a verdadeira glória que Jesus se refere é quando o Pai se alegra com a nossa salvação. Por isso será necessário que o Filho do Homem seja elevado. É por nós que Ele faz isso. É em nome da aliança que Ele estabeleceu conosco, né? O tema da primeira parte. É em nome dessa aliança que Ele aceita ser elevado na cruz para que nós sejamos glorificados com Ele. Afinal, como Ele mesmo diz, onde Ele está e onde Ele estará é o que Ele deseja para nós. E onde o Senhor está nós já sabemos, é no céu. A verdadeira glória que o Pai quer para nós é essa. Porém, essa glória, ela não acontece de qualquer modo. E aí vem o terceiro pontinho da nossa meditação deste domingo, como eu dizia, em preparação para a Semana Santa. A verdadeira glória nós sabemos que é a salvação do ser humano, mas ela não se dá fora da dinâmica desse terceiro ponto. Jesus diz assim: se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua sendo só um grão de trigo. Mas ao contrário, se ele morre, ele produz muito fruto. E complementa: quem se apega à sua vida, o apego à própria vida aqui está associado justamente a toda essa lógica humana, do sucesso, o dinheiro, conta no banco, a saúde, o bem-estar, né? Todo um apego terreno. Quem se apega à sua vida acaba por perdê-la. Mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la para a vida eterna. Então, a terceira lógica da palavra de hoje consiste na entrega por amor. Se o primeiro ponto nos lembrou que a aliança que Deus estabelece conosco é uma aliança de amor, inscrita nas nossas entranhas e no nosso coração, não mais em tábuas, porque é uma lei baseada no amor. E se a glória de Deus consiste de fato na salvação do ser humano, essa salvação só é possível mediante a passagem pela cruz. Não existe glória sem Calvário, não existe vitória sem cruz, e não existe vida sem morte. A síntese do terceiro ponto de hoje é isso: não existe vida sem morte. E notemos bem de que a lógica do grão de trigo, que Jesus quer que nós compreendamos, não consiste só numa morte física em vista da ressurreição. Não, é uma coisa de cada vez, precisamos entender aqui. Antes de pensarmos, na morte terrena e física para chegar à glória, a metáfora do grão de trigo que Jesus refere aqui à nossa reflexão tem que ser a morte nossa de cada dia. Morrer em nós cada vez mais o pecado, o egoísmo, a ganância, a soberba, a prepotência, a arrogância e assim por diante. Antes de pensarmos na morte física, porque almejamos, desejamos a ressurreição, é preciso, antes da morte física, tantas coisas morrerem em nós. É por isso que ele diz, é só fazendo pouco conto dessa vida. O que é fazer pouco conto? Não nos apegarmos ao nosso egoísmo, não nos apegarmos à nossa ganância, não nos apegarmos às nossas vaidades, não nos apegarmos a tudo aquilo que desvirtua. E um pouquinho, de todas essas coisas, na verdade, elas
tem raízes em nós, né? Em especial a raiz do egoísmo tão presente no nosso coração. Se nós não matarmos todos os dias um pouco o egoísmo que existe em nós, ele cresce. É como erva daninha, que cresce junto com a seiva da árvore. Então, assim como temos em nós a vida de Deus, temos virtudes, junto com as nossas virtudes existem pequenas ervas daninhas. E se nós não matamos, elas se alimentam das virtudes, né? O egoísmo, a vaidade, né? O sentimento de superioridade aos demais, a ganância, e por aí vai. Tantos exemplos que eu podia dizer. Então, antes de pensarmos na ressurreição, que é sim a meta por excelência de nossa vida, vamos pensar no dia a dia e pedir a Deus nessa Eucaristia essa graça, que os grãos, né? Os grãos dos vícios que estão presentes em nós, que eles morram todo dia um pouco mais. E se voltarem a crescer, que nós tenhamos a coragem de matá-los em nós. O grão do egoísmo, o grão da vaidade, o grão da prepotência, da soberba, o grão da superioridade, né? E tantos outros grãos dos vícios que carregamos. Então, que o Senhor nos ajude a preparar-nos bem, como Ele, né, fez, para a nossa hora. E uma boa preparação para a nossa hora significa, de fato, morrer um pouco a cada dia. Morrer um pouco o que há de mal, para que o que há de bem prevaleça. E assim, não só na Páscoa, nós celebraremos a vitória da vida sobre a morte, a vitória do mal, né? A vitória de Cristo sobre o mal, mas celebraremos também a nossa vitória de sermos ressuscitados com Cristo. Experimentar essa ressurreição já, no aqui e agora da nossa vida. Para cada mal que nós renunciamos e praticamos o bem, nós já estamos pregustando a ressurreição. Todas as vezes que dentro de mim prevalece o desejo de mal, e eu supero esse desejo através de uma prática de bem, já é uma pregustação da ressurreição. Então, que o Senhor nos ajude a viver isso de coração aberto, para que não rompamos com a aliança. Que esta nova aliança que Deus estabeleceu conosco, ela seja honrada através da nossa atitude de cada dia, o nosso modo de ser cristão no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, provocados por esta palavra, renovemos agora o nosso compromisso cristão, professando juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, confiantes na bondade de Deus, elevemos até o coração do Pai aqueles que são os nossos pedidos, as nossas necessidades. Após cada prece, rezemos: concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Iluminai e dai sabedoria ao Papa Francisco, aos bispos, aos ministros de vossa Igreja, para que os frutos de sua missão possam edificar em nós o vosso reino, nós vos pedimos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça.
Que nossas comunidades cristãs sejam espaços vivos de doação, de entrega generosa e de frutificação, como a semente germinada, nós vos pedimos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Inspirai sempre mais homens e mulheres dispostos a viver totalmente o serviço de Cristo na difusão da cultura do encontro, da unidade e da paz, nós vos pedimos. Concedei, Senhor, a vossa graça. Nesta Eucaristia rezamos também pelo Marcelo, a Ângela, e ao celebrarem mais um ano de vida matrimonial, as pessoas dos dois, nós dirigimos esta prece por eles, mas por todos os casais cristãos, para que possam ser abençoados, protegidos, de todas as insídias do mal e assim continuarem dando um bom testemunho do compromisso com o Evangelho. Por eles e por todos os casais, rezamos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Acolhei, Pai bondoso, as preces que confiantes vos apresentamos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, louvar-vos, Pai Santo, rico em misericórdia, e bendizer o vosso nome enquanto caminhamos para a Páscoa, seguindo as pegadas de Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, mestre e modelo da humanidade, reconciliada e pacificada no amor. Vós reabris para a Igreja durante esta quaresma a estrada do Êxodo, para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência de sua vocação de povo da aliança. E celebrando os vossos louvores, escute a vossa palavra e experimente os vossos prodígios. Por isso, olhando com alegria estes sinais de salvação, unidos aos anjos e aos santos, entoamos o vosso louvor cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor,
Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Luís Orione e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo, Dom Dario, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, de modo especial vossa filha Maria Aparecida e todos os outros que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Irmãos e irmãs, o Senhor Jesus nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Rezemos com amor a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda gloriosa do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima esta vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu.
pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente, diz o Senhor. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salva. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu sem comida e bebida para nos salvar. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte, a cruz do Senhor, nós repetimos como Ele fez, gestos, palavras, até que volte outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e nos prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nesta vida escondida no pão. Neste momento de ação de graças, nós exercitamos em nós a capacidade e a virtude da gratidão, agradecendo a Deus pelo dom da palavra, palavra que liberta, palavra que salva, palavra que nos conduz ao caminho da verdade. Agradecemos pela Eucaristia, reconhecemos nela a presença real de Jesus, que atualiza no hoje da nossa história o seu sacrifício redentor. Assim como ele mesmo disse no Evangelho, se o grão de trigo não morre, se torna só um grão de trigo, mas se morre, gera vida em abundância. A Eucaristia é a vida abundante que o Cristo gera em nós.
tendo se sacrificado por nós, tendo por nós morrido na cruz, gera vida em abundância. E isso acontece diante do nosso olhar a cada Santa Missa celebrada. Agradecemos também ao Senhor pela nossa vida. Existimos porque fomos amados desde o princípio e continuamos sendo amados por Deus. A nossa vida é fruto do seu amor e por isso também lhe somos gratos. Por isso reconhecemos o valor da vida e por ele nós lutamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, antes ainda da bênção final, quero convidar, o Marcelo e a Ângela, que aqui estão, junto com o Miguel, importante. O Miguel é o fruto desse amor. Convidar os três a virem aqui diante do altar. E aí nós vamos, através da bênção concedida, através da bênção que nós concederemos a Ângela e ao Marcelo, nós queremos pensar em todos os casais, daqui da nossa paróquia, todos os casais das igrejas, das nossas igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo. Sabemos que o tempo da pandemia é um tempo desafiador para a família cristã. Então, que através da bênção de vocês, que completam hoje mais um ano de vida matrimonial, esta bênção também alcance todos os casais que estejam passando por dificuldades de compreensão, de amor, dificuldades em decorrência do desemprego, das finanças, sejam elas quais forem. Nós queremos que esta bênção atinja todos eles e também dê a eles muita luz para enfrentarem, com coragem, com sabedoria, essa dificuldade do momento presente. Senhor Deus, aumentai e santificai o amor desses vossos filhos, o Marcelo e a Ângela, para que eles, em sinal de fé, tenham um dia entregue um ao outro estas alianças, possam sempre progredir na graça do sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos louvamos e bendizemos, Deus Criador de todas as coisas, que no princípio criastes o homem e a mulher para constituírem uma sociedade de vida e de amor. E também vos agradecemos, Senhor, porque vos dignastes a abençoar o casamento de vossos filhos, Marcelo e Ângela, para que sejam uma imagem de união de Cristo com a Igreja. Olhai agora com bondade para eles, e como lhes preservastes a união em meio às alegrias e às tristezas, assim renovai neles também sempre a aliança nupcial, aumentando a caridade e reforçando os laços de paz, a fim de merecerem receber sempre a vossa bênção na companhia do Filho que os rodeiam. Essa bênção de vós que sois Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que essa bênção que a vocês hoje é dirigida possa alcançar todas as famílias cristãs. Amém. Parabéns mais uma vez aos dois. Nós vamos juntos, celebrar
esse momento importante, cantando também. Fiquem aí na frente, vamos cantar juntos parabéns para o casal. E neles nós fazemos memória dos casais da nossa paróquia, todas as famílias. Cantemos com alegria. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades com Jesus na sua vida. E viva o casal! Viva! E viva a família! Viva! Que Deus os abençoe sempre, cada vez mais, Marcelo, Ângela e o Miguel. Felicidades hoje e sempre. E ainda antes da bênção, gostaria de fazer um apelo, a todas as comunidades da nossa paróquia, para cada pessoa que compõe a nossa família Navegantes aqui. Nós estamos, sim, num tempo difícil de tribulação, que nos desagrada o fato de não poder celebrar presencialmente a Santa Missa. Então, a todos, que nos acompanham pelas redes sociais, nós contamos com a paciência, de cada um, a justa compreensão, aproveitar bem esse momento para reforçar as orações em casa, as orações em família. A nossa paróquia continuará transmitindo, as celebrações virtuais. Cada um de vocês bem sabe também das muitas outras opções, de santas missas que estão sendo transmitidas pelas redes, pela televisão e assim por diante. Então participemos de fato com um coração ardente, mesmo que diante de uma tela. Sabemos que não é igual estar presencialmente, mas vamos fazer esse esforço como um grande gesto de generosidade da nossa parte em defesa da vida. Não é preciso que mais pessoas morram para que nós nos conscientizemos da importância da máscara, do uso do álcool e também do distanciamento social. O vírus ainda não foi extinto, ainda não recebemos a quantidade de vacinas necessárias. Então é preciso caminhar com os pés no chão, com essa triste realidade, e fazer todo o esforço. Não sairmos de casa se realmente não for necessário, Nos limitarmos às necessidades essenciais. Vamos ficar em casa, Vamos colaborar para que esta onda ela se acalme. E não existe remédio preventivo a não ser o do isolamento social. É lógico que para vivermos bem também, isso é preciso ter muito cuidado com o fake news. Cuidado com as notícias falsas que circulam por aí. Muitas pessoas estão politizando o problema do vírus. O grande problema é que a consequência do fake news e da politização da doença é que muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Enquanto você não acredita, outros morrem. Esse é o grande problema. Enquanto você não acredita, outros morrem. Enquanto nós permanecemos brigando, para definir o que é verdade e o que não é, muitas vidas se perdem. Então, vamos baixar a guarda no que se refere a isso e vamos tentar colaborar. Vamos ficar mais em casa, não sair sem necessidade e muito menos sem máscara. Muito menos sem máscara. Sabemos que muitos precisam trabalhar, isso é uma necessidade humana. Porém, vamos fazer o nosso papel social no trabalho e na sociedade com extrema responsabilidade. Com extrema responsabilidade. Não vamos relaxar, porque o que nós estamos vivendo agora é consequência do relaxamento na época das eleições. O nosso relaxamento no Natal e Ano Novo, agora estamos pagando um alto preço. Eu pessoalmente experimentei isso em família. Muitos sabem, essa semana perdi minha irmã mais velha, aquela que fazia um pouco o papel de mãe para todos nós.
Ela perdeu a batalha para o Covid, né? Não foi outra consequência, não foi outro problema de saúde. Infelizmente o Covid. E não foi por descuido dela, pelo contrário, era muito caseira. Mas pelo descuido de uma única pessoa, o vírus chegou até ela, né? A outra pessoa sobreviveu, ela não. Então vamos tomar consciência disso, né? Não só fortificando a nossa oração, mas com ações concretas, né? De responsabilização social. E a melhor forma de você colaborar é ficando em casa, né? Nunca salvamos alguém de uma forma tão fácil, que é ficar em casa, que é evitar aglomeração. Então vamos tomar isso como responsabilidade pessoal, não pensar só em nós, né? Talvez nós podemos pegar o vírus e ficar bem, mas eu não sei se eu levar o vírus para alguém, se esse alguém vai ficar tão bem como eu fiquei. Então não vamos pensar só em nós, vamos pensar nas tantas outras pessoas que dependem do nosso gesto de cuidado. Amém? Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A cada invocação da bênção responderemos amém. Deus, Pai de misericórdia, conceda a todos vós, como concedeu ao filho pródigo, a alegria do retorno à casa. Amém. O Senhor Jesus Cristo, modelo de oração e de vida, vos guie nesta caminhada quaresmal a uma verdadeira conversão. Amém. O Espírito de sabedoria e fortaleza vos sustente na luta contra o mal, para poderdes com Cristo celebrar a vitória da Páscoa. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria, nossa Mãe, desça sobre cada um de vós e sobre vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força, e de em paz tenham todos uma excelente semana e que o Senhor os acompanhe sempre. Graças a Deus.